Vou por essa breve. Bom, o coronel falou, está falado. Queridos, sou, para quem não me conhece ainda, Oliveira, estou trabalhando com o PTTC há 2 anos aqui ainda no terceiro ano, né, na Cefa. Então, estou lá à disposição, os queridos, quando precisarem de algum apoio nessa área de treinamento e capacitação, tá bom? Eu não sei se eu já falei aqui algumas coisas, pode ser que a gente acaba repetindo às vezes, né, um ponto ou outro para algum, então eu peço a paciência daqueles, né, eu tinha entendido que hoje seria o Coronel Dantas, mas são detalhes, né, não tem problema nenhum. Queridos, aqueles que me conhecem também sabem que eu gosto, bom, a gente da FAB tem que gostar de avião, né, se não gosta de avião tá errado, tá no lugar errado. E eu sempre leio muito, e agora com a questão dos vídeos, a gente vê muita coisa sobre acidentes aéreos, né? Vamos, Oliveira, falar de acidente aéreo hoje, né? Coisa triste, né? É porque com os acidentes aéreos, a gente tira muitas aplicações para a nossa vida, muitos aprendizados, né? Por que a aviação é considerado o meio de transporte mais seguro? Dentre outras coisas, porque se aprende muito com os acidentes, né? Para que não se repita mais aquilo que causou aquele acidente. Os acidentes são estudados exaustivamente lá na escola especialista, no curso de controle de tráfego aéreo onde eu fiz, a gente estuda, eu continuei estudando depois, os aviadores que com certeza estudam muito, né, sobre vários acidentes, e daí tirar conclusões e melhoria para todo o sistema, né, e serve até para a nossa vida. Tem um acidente especial que sempre me marcou muito depois que eu o conheci, alguns aqui já devem ter visto, YouTube tem muita coisa, enfim, principalmente os pilotos, né, que é o famoso acidente de, quem sabe? Tenerife, né, toda vez que eu leio aquilo dali que eu estudo, eu tiro conclusões, até na minha vida mesmo, né? Uso, às vezes, na igreja, enfim. Eu vou fazer um pequeno resumo, bem rápido, depois eu vou entrar na palavra. Vocês contextualizarem, muitos aqui são novinhos, né? Tinham nem nascido ainda, né? 27 de março de 1977, Tenerife, Ilhas Canárias, ali a oeste da África, né? Próximo de Marrocos. Um arquipélago, algumas ilhas, né? E a ilha maior é de Tenerife, onde aconteceu o acidente. Tá? Portanto, fez 46 anos agora esse acidente, e é até hoje considerado o maior acidente da história toda da aviação. Eu acho impossível que supere o número de vítimas, né? E por que aconteceu esse acidente? É o assunto que eu quero falar hoje, né? Que é sobre falhas na comunicação. Vocês têm falhas na comunicação? Quantos problemas a gente já causou por problemas de comunicação? Ou ou falha na comunicação. E o casamento é a grande escola, né? Quantos problemas a gente tem com a esposa, porque... Mas eu falei para você ontem. Você acha que falou. A pessoa não entendeu o que você falou. Ou não houve o quê? Comunicação. Houve uma informação que você jogou, né? Então a gente tem muitos problemas na vida, na igreja, no trabalho, né? Chefia, por falta de uma boa comunicação. Isso tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. A gente vai ver isso hoje em 2 textos, um do Velho e um do Novo Testamento, né? Mas voltando ao acidente, 1977, 2 aviões, um da KLM, vindo de Amsterdã, estava indo para a ilha de Los Rodeos, uma ilha próxima a Tenerife. E um avião da Panam, a antiga Panam, que quebrou, que faliu, né? O famoso Clipper, estava vindo de Los Angeles também para Los Rodeos. Os dois iam chegar basicamente ao mesmo tempo, junto com vários outros aviões, né? Enfim, houve uma suspeita de bomba naquele aeroporto. Por causa da suspeita de bomba, o que aconteceu? Ninguém pousa, ninguém decola. Isso é o básico, né? É um problema no aeroporto, a primeira coisa que a torre faz é cancelar pousos e decolagens. Todo mundo teve que ir para as alternativas, né? E eles iam geralmente os mais próximos. Então, a maioria dos aviões foram para a ilha mais próxima, a ilha de Tenerife. 20 minutos logo depois, né? De forma que o aeroporto de Tenerife ficou esbarrotado de avião. Todo mundo tinha ido para lá, né? E o aeroporto pequeno, embora internacional, muito pequeno, não tinha capacidade para tantos aviões. Esbarrotado de avião. Um avião colado no outro, um desespero, os controladores de voo, foi o caos, né, do tráfego aéreo naquele dia lá em Tenerife. 1h30 depois, o aeroporto de Los Rodeos abre. Pode vir todo mundo agora, reabriu. Só que nesse interim, que é muito comum naquela região, aconteceu uma neblina muito forte. Muito comum, né? O tempo fechou, tal forma que um piloto não viu o outro. A torre não via quem estava no chão. E naquela época, 77, não tinha radar de superfície, então era tudo no visual, né? E todos os pilotos desesperados para sair de lá, para ir para os seus destinos, né, originais, né? E, enfim, começou aquele rebuliço, todo mundo ir lá para Los Rodeos, logo pertinho ali. O avião da KLM seria o primeiro a decolar, né? Na fila lá, o primeiro.
O piloto da KLM era considerado o melhor piloto da empresa da época. O cara fazia propaganda para a empresa. Van Danzen era o nome dele, 50 anos de idade. O cara era o top dos pilotos. E ele começou apressado, né? E ele tinha um problema, ele tinha que voltar logo para os judeus e voltar para Amsterdã, senão ia ultrapassar os horários da tripulação e ele não podia mais voltar para Amsterdã. E às vezes os pilotos eram até punidos por causa disso, às vezes, né? Por ultrapassar o limite de hora voada. Então ele estava desesperado para voltar para os judeus. Enquanto isso aconteceu, ele reabasteceu o avião em Tenerife, o avião ficou pesadão, combustível full completo, já pensando em voltar para Amsterdã no mesmo dia. Enfim, ele era o primeiro que começou a apressar a torre de controle para decolar. A torre falou, ele taxiar, prosseguir, aguardar autorização para decolagem. Repito, aeroporto pequeno, uma pista aqui, uma pista auxiliar. Vários aviões um atrás do outro. E viu uma aeronave da Panam, o Clipper era o segundo na sequência, né? 2 aviões seguindo um ao outro. Então começou ali uma troca de informações horríveis, né? E aí que a questão da comunicação. O problema de comunicação foi horrível. Além do que os controladores de voo falavam muito mal inglês, né? Falavam, mas falavam assim muito mal. O KLM falando um inglês mais para holandês e o americano falando inglês. Olha a confusão, né? De línguas, né? Mas a coisa estava indo. O aeronave da KLM, então, chegou no ponto de decolagem e avisou para a torre que estava pronto para decolagem, né? E o piloto da Panam ouvindo tudo, tá? Imagina aqui, eu sou a torre e são os 2 pilotos, todo mundo ouvindo todo mundo, né? Um cenário. O aeronave da Panam preocupado porque ele estava atrás do KLM seguindo. O KLM prepara para decolagem, diz para a torre que estava pronto para decolagem. Na mesma hora que ele fala isso, na mesma hora, no mesmo segundo, a aeronave da Panam, preocupado já, falou para a torre, né? Torre, nós ainda estamos na pista. E ao mesmo tempo, tudo questão de milésimo de segundo, a torre falou para o KLM, assim que o KLM disse, estou pronto para decolar, a torre falou, ok, aguarde a minha próxima chamada. Olha o que a torre falou, ok, aguarde a próxima chamada. Quando o Panam entrou na frequência e falou isso, né, que estava indo na pista, houve uma interferência. O piloto da KLM só ouviu o quê? Ok. O restante da frase foi interferência do Panam, né? Ele entendeu que estava ok, estou autorizado. Ele começa a decolar. Quem estava na pista? Era a nave da Panam. Repito, né? A neblina estava muito forte, né? 583 pessoas, mais de 600 pessoas estavam nos 2 aviões, 200 e pouco no meio, 300 e pouco no outro. O KLM começa a decolar, o cara da Panam, né? Quando viu o KLM se aproximando, a luzinha acesa, né? Tenta sair desesperadamente da pista, saiu um pedaço, mas o KLM, quando viu a aeronave da Panam, estava a 60 metros um do outro. Tentou ainda subir, mas estava muito pesado por causa do combustível. Bateram, os 2 explodiram, 583 pessoas morreram naquele dia. O maior acidente da história da aviação, né? Várias coisas levaram àquele acidente, como é normal na aviação, né? Vários acontecimentos, né? Não foi só o problema da comunicação, mas o da comunicação foi a cereja de bolo que faltava, né? A pressa, né? A pressa é inimiga da perfeição. Quando você está com pressa e nervoso, você escuta aquilo que você quer e não o que a outra pessoa disse. Por isso, muitos problemas que nós temos estão nessa área, né? E houve aquele acidente, 583 pessoas morreram e muitos aprendizados a partir daquilo lá, né? Vamos ler o texto de Salmos 19, um dos salmos mais conhecidos, né, da literatura de Salmos. Eu vou ler só os primeiros versículos e depois a gente vai ler um outro trecho. Quem quiser já pode abrir o livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1. Vamos ler também os primeiros, Salmo 19. Né? Por que a gente vai ler esse salmo, gente? Porque o nosso Deus, ele é um Deus que se comunica. Deus está sempre se comunicando. Nós erramos na comunicação. Esse acidente é um exemplo típico disso. Tragédias acontecem, guerras aconteceram por causa de falhas na comunicação. Casamentos se rompem, filhos vão embora de casa, igrejas se quebram por problemas de comunicação. Por que temos problemas de comunicação? Por causa do pecado, né, gente? O pecado entrou no mundo e criou essa tragédia. Né? Olha a tragédia da falta de comunicação, por exemplo, em Adão e Eva. A serpente vem falar com Eva. Onde é que estava Adão? Né? Só tinha 2 pessoas. O trabalho dele era cuidar da esposa. Houve algum problema ali de comunicação entre ele, não é possível, né? Que ele deixou, permitiu, enfim, contribuiu para que aquela comunicação enrolada acontecesse. E olha a tragédia, o pecado do qual todos nós estamos envolvidos por isso, né? E Deus não. Deus, ele se comunica de maneira eficaz. Deus não erra na comunicação. Nós erramos. Vamos continuar errando muito. Mas podemos aprender. Podemos aprender com o próprio Deus a nos comunicarmos melhor
e temos melhores resultados na nossa vida. Muito do que a gente está pagando hoje, eu mesmo, na minha vida, já tive vários problemas nessa área, por falta de comunicação ou por ter me comunicado muito mal. E o que é que o salmista diz em 19? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia. Preste atenção nos verbos, tá? Anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Só até aí. Esse salmo é muito rico, gente. Muito, muito rico. Ele começa dizendo que os céus, o que eles fazem? Declaram. O que é isso, declarar? Comunicação. Quando a gente acorda de manhã e olha para os céus, Deus já está se comunicando. Com quem é dele e com quem não é dele. Com os ímpios, com os cristãos, com os ateus, com os budistas. Deus já está declarando alguma coisa ali. Então os céus declaram a glória de Deus e o firmamento faz o quê? Anuncia. Ou seja, a natureza toda está falando. Toda está se comunicando, né, com a criação. As obras das suas mãos. Um dia faz o quê? Faz declaração. Anuncia. Se comunica. A outro dia. Isso é uma linguagem poética, né? Muito poética. E uma noite mostra a sabedoria. É um paralelismo hebraico aqui. Está falando a mesma coisa, né? Ou seja, a noite também faz declaração para outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Interessante. Não há voz. Você não escuta o céu falando, né? Não há voz, não há linguagem. Mas eles se comunicam? Se comunicam. Os filhos, seus filhos, né? Devem ter dificuldade na área da fala, né? Pois é. Mas eles se comunicam? Eles se comunicam. Né? Eu tenho uma cachorrinha lá em casa. Todo dia que eu chego em casa, ela faz uma festa. Ela não fala, não há linguagem, mas ela se comunica. Ela está dizendo o quê? Estou feliz que você chegou em casa. É gostoso, né? O cachorrinho vai lá, balança o rabinho. Então a gente está envolvido em comunicação o tempo todo. A verbal, a não verbal, o corpo, o olhar, o vestir. Quantas pessoas se comunicam pela vestidura? Né? Quantas pessoas... É muito comum aqui em Brasília, né? As pessoas falarem assim, eu já ouvi muito, né? Famoso, você não sabe com quem você está falando, né? Geralmente a pessoa que fala isso, ela se acha uma coisa, né? Geralmente, ao contrário, não é verdade, né? Você sabe o que eu estou falando? Eu sou um presidiário lá da Papuda. Não é isso, né? Ela quer dizer que ele é o senador, que ele é isso, que ele é um coronel. Você não sabe com quem você está falando, né? E... Também. Só que, gente, você pode nunca ter dito isso. Mas certamente você já fez isso. De outras maneiras. Talvez a sua roupa. Como você se veste. Como você chega no lugar. Como você se apresenta. Você pode não falar. Mas de alguma maneira você quer dizer isso. Você não sabe com quem você está falando. Eu sou o cara, eu sou a mulher. A gente sempre dá um jeitinho de aparecer. De querer estar na frente. De querer ser melhor que o outro, né? E o salmista diz aqui, não há linguagem nem fala... E a natureza se comunica a si mesmo. Então Deus esteve e está sempre se comunicando com a gente. É a gente que não está na sintonia correta. Muitas vezes a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, né? O que a gente gosta. Era o caso do piloto da KLM. O piloto da KLM queria ouvir o quê? Eu posso decolar. Mas não era isso. Inclusive o copiloto falou para ele, olha, acho que tem um avião na pista. E ele nem tá nem aí e decolou a si mesmo, né? Que é outro problema nesse acidente, que foi o orgulho. Mas aí é assunto para um outro momento, né? Então, Deus está sempre comunicando. Deus se comunicou na nossa história de várias maneiras, né? Aqueles que conhecem a Bíblia, que estão sempre lendo, estudando, em épocas da história, Deus se comunicou de maneiras diferentes, né? Quer dizer que hoje Deus não pode mais se comunicar aparecendo numa sarça? Pode, né? Mas tinha um motivo especial, tinha um contexto ali. Eu não vi mais nenhuma Deus se manifestando através de sarça em nenhum outro momento. Só vi lá para Moisés, né? Então, assim, há momentos específicos para comunicações específicas. Então você vê que Adão até Moisés, Deus se revelava basicamente através de epifanias, né? Teofanias, né? Era a sarça, era o anjo do Senhor apareceu, não é verdade? Quem mais aí? Me lembra aí? Coluna de fogo. Então, Deus estava se comunicando? Deus estava se comunicando através dessas teofanias, né? A partir de Moisés, os profetas, ele resolve se comunicar de uma maneira mais específica. Como? As profecias, né? E assim falou Deus, não é verdade? As profecias, os vários profetas que nós temos. Só que teve um momento que Deus decidiu se revelar de maneira especial. Por isso que na teologia a gente chama de revelação especial. Né? Essa outra revelação, essa outra comunicação, ela é geral. O homem não pode olhar para o sol de manhã, puxa, que sol maravilhoso.
esse cara é convertido, porque né? Ele pode, inclusive, adorar o sol. Muitos índios adoram o sol, adoram a lua, adoram, né? Então, assim, a natureza, embora ela comunique a Deus, essa comunicação não é suficiente para a salvação do homem. É a revelação geral, né? Só que Paulo vai dizer, não sei se é em Coríntios ou em Romanos, né? Que isso torna os homens o quê? Indesculpáveis. Ninguém vai poder lá na frente, lá na glória. Eu não sabia. Não, a revelação geral, ela torna a gente indesculpável. Todos os homens, né? Cristãos e não cristãos, enfim. Então, Deus está sempre comunicando, ele sempre esteve, só que a comunicação dele é eficaz. E, por último, vamos ler Hebreus? O autor de Hebreus, né, que ninguém sabe quem é, eu desconfio que seja Paulo, mas não temos certeza. Eu vou ler aqui nessa Bíblia. Tem alguém aniversariando essa semana? Próximo? Domingo, Ventura? Então, você vai ganhar um presente aqui, vai ganhar a Bíblia de presente. O autor de Hebreus, capítulo 1, diz: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Olha a comunicação. Então, nosso Deus é um Deus comunicável, né? Tangível. Ele é disponível, né? Nós podemos usar essa palavra também. E de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, olha, depois dos profetas, mas, porém, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Tremendo isso aqui, né, gente? Eu, até uma certa época da minha vida cristã, eu achava que Jesus era só Salvador. Eu descobri depois, e um desses textos foi esse aqui, né, que Jesus é também Criador. Ele estava na criação. A Trindade estava na criação. Então, Jesus não é só Salvador e Redentor, ele é muito mais do que isso. Ele participou da criação. E Hebreus fala disso, né? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Não é à toa que Paulo vai dizer mais na frente, né? Que para ele, por ele, né? Foram feitas todas as coisas. Tá? Então, se você achava que o universo foi feito para você, não foi não. Foi para Jesus. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus. E é o quê? Essa expressão para mim é tremenda, gente. Se as pessoas não sabem quem é Deus, né? Olha só, ele é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, então, ela finaliza, e eu quero finalizar aqui com essa parte da comunicação, né? Que Deus se revelou, se revela, se comunicou, se comunica, e no final, e nós já estamos nessa parte. A maravilha é isso, nós já estamos nessa melhor parte, né? Deus resolveu se comunicar da maneira mais direta possível e imaginável, né? E através do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, muita gente tem dificuldade com a figura do Pai, né? O Pai geralmente é aquela figura mais dura, mais assim e tal, mas quando você olha para Jesus, você muda essa sua imagem de Deus Pai. Por quê? Porque Jesus é o quê? A expressão exata. Quer olhar para Deus? Os gregos queriam, né? Os judeus queriam. Nós temos esse Deus. Nós podemos olhar para Deus quando olhamos para Jesus. Expressão exata do ser de Deus. E por isso nós podemos agora nos comunicar melhor, né? Então, eu só queria dar algumas dicas aqui sobre a comunicação de Jesus. Olha como a comunicação de Jesus era o quê? Eficaz, porque ele era o próprio Deus, ele não podia errar, né? Jesus estava sempre comunicando, Jesus estava sempre... lembra aquela parte quando ele diz que venham até mim as crianças, né? Vem as crianças, como ele diz lá, os caras queriam deixar e vir a mim, queriam tirar as crianças, né? O que Jesus faz? Olha o exemplo, né? Ele se abaixa, né? Ele se abaixa ao nível das crianças para se comunicar com elas. Foi isso que Deus fez em Cristo. Nós não podíamos ir até Deus. Nós não podíamos ir. Estávamos quebrados pela queda, pelo pecado. O que Deus fez? Veio até mim e você. Olha que maravilha, né? E Cristo era e é o grande exemplo disso. Ele vai até a mulher adúltera, né? Aquela parte dela samaritana. Ele vai até o poço. Passou por Samaria só para falar com aquela mulher, né? E a mulher ainda foi arrogante lá com ele. Então, Deus é maravilhoso, gente. Ele se manifestou, ele veio até nós de várias maneiras e Jesus continuou fazendo isso. Quando ele se rebaixa, né? Como diz Filipenses, ele se esvaziou. Acho que falou aqui semana passada sobre isso, né? Ele se esvaziou. Ele deixou de lado alguns atributos que ele tinha, quem sabe a onipresença, a onisciência e outros atributos, para quê? Para se identificar comigo, com a Joyce e com você.
Isso é se comunicar. Então, por que nós temos grandes problemas da comunicação? Porque a gente não se rebaixa. A gente quer sempre estar acima. Até mesmo com o filho. Né? Qual a melhor maneira de a gente falar com os nossos filhos? Se abaixando. Olha a mensagem que você passa. Eu estou me colocando no seu nível. Você não pode chegar no meu nível, mas eu posso chegar até o seu. Por isso que a gente falha muito na comunicação. A gente se acha superior, gente. Aqui no trabalho, em vários outros, né? Você não sabe com quem você está falando, né? A gente tem essa dificuldade, porque a gente é orgulhoso, a gente é mau, a gente se aproxima do outro achando que é mais do que o outro. É um dos grandes problemas que aconteceram na missiologia, nos missionários, né? Muitos missionários americanos eram criticados, e são ainda hoje, né? Porque vão para o país A, o país B, lá na África, ele acha que sabe de tudo, e ele já chega, né? Querendo mostrar a cultura dele, o poder, a teologia, o que ele sabe, e às vezes não sabe se comunicar, porque senão se coloca no nível daquelas pessoas, né? Isso acontece com a gente. No casamento, nas amizades, porque a gente não se rebaixa. No casamento, a maioria aqui acho que é casado, né? As pessoas estão em níveis diferentes, né? Isso é normal, gente. Isso não é nada de extraordinário. Nível espiritual, nível teológico, conhecimento da palavra, nível de oração. A minha esposa, em algumas áreas, ela está à minha frente anos-luz. Ela é mais sensível à palavra. Deus fala com ela de maneiras mais específicas. Ela falou várias maneiras. E não falou comigo. Às vezes fica até com raiva de Deus, sabe? Meu Deus. Fica até com inveja, às vezes. Não, falou com ela, falou comigo, né? Enfim, ela está num nível lá que eu não estou ainda, né? Em outras partes, eu estou um pouco mais à frente dela, né? E comunicação eficaz é isso, é se colocar no lugar do outro. O problema é que a gente tem essa dificuldade muito grande. A queda fez isso com a gente, né? Por isso, tantos problemas. Na igreja, então, nem se fala. Pastor, né? Eu escutei uma história, diz o pastor fez uma pregação lá, ninguém entendeu nada. Aí o jovem da igreja foi procurar os presbíteros, né? Presbítero e tal. O pessoal se reuniu ali, não entendeu nada da pregação do pastor. O cara falou lá grego, hebraico, aramaico e tal, né? Jogou todo. Aí foi procurar o pastor, né? Pô, pastor, os irmãos vão procurar a gente aí e tal. Disse que não entenderam nada da pregação do senhor. Pediu para o senhor dar uma rebaixada, né? E o pastor falou que não. Eles que vão ter que estudar mais a Bíblia para entender o que eu preguei. Isso é um caso verídico, entendeu? Então, como isso acontece nas igrejas, não é verdade? O cara quer que as pessoas cheguem a ter. Ele não entendeu nada do Evangelho. O Evangelho é o contrário. É o contrário. É você se rebaixar. Rebaixar no bom sentido, né? Até as pessoas, né? E Cristo fez isso. Se ele não tivesse feito isso, se esvaziado dos seus atributos e vir até nós, estaríamos todos perdidos. Gente. Todos perdidos, porque nenhuma das nossas obras seriam capazes de nos fazer chegar a Deus. Cristo entendeu isso, e lá no conselho da Trindade, né, ele disse, não, eu vou lá e vou me rebaixar, vou me esvaziar, e vou me comunicar com eles, dizer quem eu sou, quem eles são, né? Mostrar a eles que eles são os filhos, né? E essa é a grande mensagem, né? Mostrar ao outro que ele é filho de Deus, que ele não sabe disso, ele não entendeu ainda isso, né? Então, queridos, eu queria então fechar com esse texto de Hebreus, tem vários e vários outros que falam sobre comunicação, e mostrar que em Cristo Jesus nós podemos ser pessoas melhores, nos comunicar mais, ter menos problemas, né? E principalmente, acima de tudo, comunicar o Evangelho. E caso a gente comunique o Evangelho e a pessoa não se converte? Às vezes porque o Espírito Santo não tocou, pode ser, geralmente é, mas você pode estar comunicando mal também. Você comunica o Evangelho num dia e amanhã age do outro jeito, as pessoas vão ler a sua vida, né? Ela vai escutar, Oliveira, tal, fala bem, mas eles estão vendo a minha vida lá. Elas não vão dizer, né, declaradamente, mas elas estão me observando, né? E isso é comunicação. A maneira como eu me visto, como eu chego na sala, como eu respondo ao meu chefe, eu estou sempre comunicando alguma coisa. O que é que você está comunicando? Então, muitos dos seus problemas hoje pode ser isso, tá? Pode estar nessa área da comunicação. Então, peça a Deus para ser mais humilde, para não ser orgulhoso ou menos orgulhoso, para poder comunicar mais e ouvir mais outros, né? Para que assim nós possamos conseguir levar esse evangelho através de palavras, gestos, atitudes, comunicar melhor, que mais pessoas possam conhecer esse Deus que nós já conhecemos, né? Um Deus tão maravilhoso, que veio até nós, que está disponível, que está se comunicando dia a dia de várias maneiras, né? De forma que não vai ter nenhum que vai dizer que não sabia, não é? Ninguém vai ser desculpado por isso, né? Então, que Deus nos abençoe e nos ensine a sermos melhores comunicadores. Em casa, na igreja, onde quer que eles estejam. O mundo está carente disso. Pessoas que... um dia eu liguei para uma irmã, estava passando por um problema na igreja, faz tempo isso, ela nem está mais na minha igreja.
E liguei para ela para conversar, para ela desabafar, foi quase 1 hora de conversa. Aí no final ela falou, rapaz, que boa essa conversa, foi as melhores conversas que eu já tive. Só que eu não falei nada. Só fiz ouvir. Foi ela que falou. Então ela queria o quê? Ela queria ouvir. E foi a melhor conversa que ela teve, entendeu? Então pode ser isso também, né? Olha a comunicação. De repente falar menos e ouvir mais o outro, deixar o outro abrir o coração, e assim a coisa vai fluir para a glória de Deus. Amém? Obrigado. Quem quiser complementar,